Mais uma nessa ideia de subespaço vetorial. Vou pegar essa 9 aqui, ó, já estava pronta. E aí a gente pensa, né, o conjunto de todas as matrizes do tipo. Aqui tem algumas matrizes, são 3 alternativas. Alternativas não, né? 3 indicações. E aí ele fala, ó, no exercício de 9 e 10, quais dos subconjuntos do espaço vetorial M23, ou seja, matrizes de 2 linhas e 3 colunas, são subespaços. Então ele quer saber qual desse aí é subespaço de todas as matrizes M23. A primeira, se a gente pensar qual é a regra que está sendo envolvida nesse subespaço. Então a regra é a seguinte: eu tenho ABC na primeira linha, D00 na segunda, e ele fala que B, que é o elemento 12, tem que ser igual à soma do elemento 11 e do elemento 13, ok? Então a gente poderia reescrever essa matriz dessa forma, né? Então aqui seria A, aqui seria C e aqui no meio seria A mais C. Tipo, é no lugar de B, foi o que ele colocou. E aqui 0 e 0, ok. Pensa em outros elementos que têm a mesma característica. E aí você poderia pensar nesse azul aqui, por exemplo, a criatividade, A', C', e aqui A' mais C', porque é a soma das duas. E aqui D', 0 e 0. 0, não precisa botar 0', pelo amor de Deus, né? Beleza. Então a soma disso, se a gente pensar na ida e na volta, na soma usual, a gente sabe que é comutativa, a gente teria a soma dos elementos homólogos. Então o primeiro elemento aqui ficaria A mais A', que é esse mais esse, certo? E aí do outro, C mais C', e aí a gente tem um meio entre eles, que é A mais C mais A' mais C'. Então a ordem aqui não importa, né, como a gente tem a estrutura, mas ficaria isso. Eu vou tentar colocar aqui um pouquinho pequeno para você ver, ó. A mais C mais A' mais C'. Pô, ficou apertado, mas dá para perceber, certo? Eu não vou nem focar na linha de baixo, porque é isso que importa aqui, a regra. E aí você tem que estruturar isso como sendo esse carinha mais esse dá esse cara do meio? Sim, por conta da comutativa da soma usual. Se a gente pega esse elemento e soma com esse, é o primeiro, e o que resta é o segundo. Então é uma soma entre eles que a gente poderia organizar, tá? Então tá fechado em relação à soma. Em relação ao elemento neutro, a gente tem que, se eu pego todo mundo zero, né, que é o elemento neutro dessa matriz, todo elemento dessa matriz 23, ela vai ser composta pelos zeros, que é a matriz nula, de ordem 23. E aí 0 no elemento 11, 0 no elemento 13, somados, vai ser 0, que é o correspondente no elemento 12? Vai, pô, 0 mais 0 é 0. Então, bateu a ideia do elemento neutro, pela regra. Quando a gente pensa na multiplicação por escalar, você tem que associar a multiplicação por escalar com a usual, e aí você vê que para cada k que eu pego pertencente aos reais, quando eu faço a multiplicação com A e B, no caso A e C aqui, pronto, a gente tem que vai ser multiplicando com ambas, não é isso? Então vai ser aqui, é como se fosse o chuveirinho, a propriedade distributiva. E aí a gente tem que, se o escalar ele multiplica por todos os elementos, o do meio seria esse, aqui do início seria K vezes A e aqui K vezes C. Então a gente vê que a soma de K com KC é isso aqui, tá? Então fechamento da multiplicação por escalar também rola. Então isso aqui de fato é um subespaço, por essa regrinha. Quando a gente pega e associa esse elemento da letra B, que são o que? Matrizes com a mesma característica, tá? Iniciais, só que o elemento 13 ele é maior que zero. Galera, vamos pensar. Pô, se um desses elementos é maior que zero obrigatoriamente, qual é que vai ser o elemento neutro disso? Porque o elemento neutro tem que ser tudo zero, o elemento neutro da adição.
Então, se tem que ser tudo zero e o C não pode ser zero, então tem algum erro, né? Tudo bem? Então, é por essa regra que a gente tem que a letra B não é um subespaço de todas as matrizes 23. A letra C vocês fazem, tá? Então, eu fiz a letra A, a letra B, aproveita e emenda a letra C, que é só pensar como eu pensei na letra A. Na letra B foi de boa, mas na letra A vai ser uma base para essa letra C aqui. Valeu?